Essa videoaula tem como objetivo discutir as classificações dos cabos em categorias e classe, bem como a largura de banda e as aplicações de cada uma dessas categorias ou classe dos cabos. Notem que essa tabela não traz todas as categorias ou classes de cabos existentes, mas traz as mais importantes. Como a gente pode perceber, as normas americanas ANSI, TIA, classificam os cabos em categorias, mas as normas internacionais ISO e ABNT usam o termo classe. Mas percebam que existe uma equivalência entre as categorias e as classes. Cada categoria, então, corresponderá a uma classe. E observem que o principal parâmetro que difere as categorias ou classes dos cabos é a largura de banda medida em Hz. Recordando esse conceito que vocês já conhecem, a gente chama de largura de banda medida em Hz o tamanho da faixa de frequência de um cabo. Ou seja, o tamanho do intervalo de frequências que esse cabo suporta transmitir. Observem que o conceito de largura de banda medida em Hz é diferente do conceito de velocidade de transmissão digital medida em bits por segundo. Mas como você já sabe, existe uma relação direta entre a largura de banda e a capacidade de transmitir informações dos cabos. De uma maneira bem simplificada, podemos dizer que quanto maior a largura de banda em Hz de um cabo, maior será o suporte desse cabo à velocidade de transmissão. Bom, então podemos ver na tabela que a categoria 3 ou classe C suporta uma transmissão de até 16 MHz. Notem que nessa largura de banda é possível transmitir dados, mas a limitação seria aí no máximo 10 megabits por segundo. Como atualmente o mercado está descontinuando placas de rede e equipamentos nessa velocidade, que é muito baixa, atualmente as normas admitem o cabo categoria 3 classe C apenas para aplicações de voz, ou seja, para telefonia analógica. Não podemos usar atualmente, em hipótese nenhuma, o cabo categoria 3 para transmissão de dados. A categoria 5E ou classe D, que suporta 100 MHz de largura de banda, é, portanto, a mínima recomendada numa rede de cabeamento estruturado que se propõe a transmitir dados, voz, imagens, uma rede multimídia, seguindo o conceito literal de cabeamento estruturado. Nesse caso, a velocidade suportada será de até 1 Gbps. A categoria 6, chamada pelas normas internacionais e ABNT de classe E, já suporta a largura de banda de 250 MHz. Notem que com essa largura de banda, é possível, em algumas situações, mas não todas, transmitir 10 gigabits por segundo. No entanto, como essa aplicação nessa velocidade não é universal, nós, os profissionais de redes e as normas internacionais, inclusive a norma brasileira, têm recomendado que a categoria 6 seja utilizada em até 1 Gbps, como mostra a tabela. Ou seja, para transmitir 10 gigabits por segundo, recomenda-se no mínimo a categoria 6A, ou seja, classe EA. Essa sim com a capacidade plena de prover até 10 gigabits por segundo num canal de até 100 metros. Notem que para isso a largura de banda dessa categoria 6A ou EA é 500 MHz. Acima dessa categoria, nós temos a categoria 7, que suporta a largura de banda de 600 MHz, chamada de classe F. E temos também a categoria 7A, chamada de classe FA, que suporta até 1000 MHz, ou seja, 1 GHz. Essas duas categorias, 7 e 7A, como eu já disse, exigem os cabos com dupla blindagem. Aquela blindagem externa que envolve os 4 pares de fios e mais a blindagem individual em cada um dos pares de fios. Insisto,
não existem cabos categoria 7 ou 7A que sejam não blindados. Todos eles terão essa dupla blindagem, o que exigirá conectores especiais do tipo Tera ou GG45. Gostaria de destacar que os cabos categoria 7 e 7A têm de fato uma largura de banda em hertz maior que as outras. No entanto, a tabela mostra que a velocidade indicada ali seria de até 10 gigabits por segundo, que é a mesma velocidade indicada para os cabos 6A ou EA. Então surge a dúvida, por que é que a largura de banda em hertz está aumentando, mas a velocidade suportada permanece a mesma? A resposta é simples. O cabo, ou essas categorias de cabos, foram desenvolvidas antes do hardware que irá fazer uso delas. Ou seja, nas placas de rede, nos dispositivos de conectividade que temos hoje, a velocidade das interfaces elétricas para cabeamento estruturado é de, no máximo, 10 gigabits por segundo. Espera-se que no futuro novas interfaces sejam criadas e, caso sejam criadas, os cabos categoria 7 e 7A já estão normatizados. Mas isso é uma questão que está ainda para ser desenvolvida no médio e no longo prazo. Gostaria de destacar que o domínio das classes e categorias de cabos, bem como as velocidades suportadas, é de fundamental importância para o profissional de redes de computadores. Não só para a sua atividade profissional, mas também porque o MEC, Ministério da Educação e Cultura, tem cobrado dos formandos do curso de redes dominar esse tema. Regularmente, o MEC aplica, por meio das provas do ENAD, questões que cobram esse conteúdo. Então, guarde isso. Essa informação é muito importante.